Laroye Exu. Exu é o orixá que abre os caminhos, é o orixá da comunicação. Eu, como defensora do Estado laico, que é um Estado onde as pessoas podem professar a sua fé, qualquer ela que seja, ou também têm o direito de não professar, num Estado onde religiões de matrizes africanas ainda são muito atacadas, eu faço questão de reequilibrar essa balança e saudar os orixás. Meu nome é Érica Malunguinho, eu sou pernambucana, sou nascida no bairro mais preto de Recife, chamado Água Fria. Em Água Fria, há o primeiro terreiro de candomblé do Pernambuco. É um terreiro de Iemanjá Ogunté, que significa mãe de todes. Lá também, em Água Fria, tem o Caboclinho Sete Flechas, que é onde a cultura indígena atravessa a urbanidade de uma forma majestosa. Caboclinho Sete Flechas era do mestre Zé Alfaiate, falecido. Lá também, em Água Fria, tem samba, tem maracatu, tem frevo. Foi de lá que fui parida. De lá eu parti para um outro lugar, nas terras de Pernambuco, na região metropolitana de Recife. Cresci uma criança muito vivida, ali atravessando as matas, rios e etc., até que cresço a minha adolescência e me torno um artista. Junto com muitos amigos, a gente ia discutir gênero e sexualidade pela moda. Sempre gostei de moda. De Recife, vim para São Paulo. Me tornei professora, estudei educação, fiz mestrado em artes e fundei em São Paulo o que se chama de Quilombo Urbano, Aparelho Luzia, que é um espaço de arte, cultura e política negra. Foi daí também que me tornei deputada estadual, a primeira deputada estadual trans do país. Agora, muita gente me conhece como negra trans nordestina. Érica Malunguinho, negra trans nordestina. Negra trans nordestina. O que isso diz sobre mim e o que isso diz sobre o mundo? Eu vou aqui fazer um desenho, porque como artista que sou, gosto de explicar as coisas e movimentar a partir, né, das imagens. Todo mundo conhece muito bem essa forma. Isso que disseram que é uma casa. Essa casa ela tem janela. Você vai elaborando, crescendo e fazendo desenhos. Aí você faz um telhado, a chaminé. Aí você faz uma árvore muito frondosa, cheia de maçãs. Quando você elabora esse desenho, você faz nuvens. E dentre essas nuvens tem um sol, sempre sorridentes. Tem também umas pombas que voam, de repente você faz um lago, enfim. Normalmente as pessoas param de desenhar por aqui, porque é nesse momento que a escola fala, para de desenhar e vai escrever. Então muitas de nós têm um desenho de uma criança mais ou menos de 5 anos, que é exatamente essa casa. Qual o problema dessa casa tão simples e tão ingênua? Há muitos problemas nela. Por exemplo, eu que nasci em Recife, como falei, por que eu haveria de ter uma chaminé na minha casa numa terra tão quente? Se eu fosse desenhar um sol, eu desenharia um sol com a cara do capeta, tostando minha cabeça. Em Pernambuco tem de tudo. Tem mangueira, tem pinha, tem acerola, tem coco, tudo que é fruta, menos maçã. Isso, prontamente, é uma casa europeia. Agora, como é que essa casa habita meu imaginário, mas habita também o imaginário de um número muito grande da população? E o que isso diz respeito a mim, diz respeito a essa negra trans nordestina? Mulher e trans, nessas mesmas Áfricas, as formas de se constituir em gênero eram múltiplas e diversas e heterogêneas, como a própria cultura o é. A gente tem a sociedade Bambara no Mali, que se ensina aos meninos não serem meninos a ponto de violentarem o corpo das meninas. Isso está no texto Fertilidade do Solo e Fecundidade da Mulher.
Nas próprias Áfricas, há a sociedade Gueledés, que faz um culto à matrilinealidade, à mulheridade, às sociedades matriarcais. O panteão africano dos orixás, que só existe no Brasil, que a gente conhece como candomblé, esses orixás, além deles se atravessarem em afetividades diversas, você tem o Xumaré, que metade do tempo é homem e metade do tempo é mulher. Esses tempos eu aprendi com a Ebome Sissi, que é uma grande intelectual, uma filósofa do recôncavo baiano, vovó Sissi, que Logum Edé é intersexo. Tem os dois sexos dentro do mesmo orixá. Há estudos dos povos indígenas da América do Norte que eles guardam 8 gêneros diferentes. Então, quem me disse mulher e trans também não fui eu. Nordestino eu só aprendi quando eu cheguei em São Paulo, então isso é mais recente. Isso é muito importante. Agora, o que isso tem a ver com essa casa e de onde tudo isso vem? Isso não vem do nada. Ninguém acorda um dia e vou dizer, vou nomear aquela pessoa de negra, vou nomear essa pessoa de branca, vou nomear essa pessoa de gorda, vou nomear aquela de indígena. Isso tem um endereço, e é um endereço que todo mundo sabe localizar. Vejam bem, as sociedades contemporâneas, as sociedades do agora, elas são absolutamente todas regidas pela mesma coisa. Todas regidas pela mesma coisa, pela mesmíssima coisa. Que é igual à construção de uma casa. As sociedades contemporâneas, elas se formulam a partir da base. Como uma casa é construída a partir de uma base. Base é aquela coisa, gente. A gente cava o buraco para, enfim, erguer a estrutura. A história nos mostra que quando a Europa invade o continente africano, as Américas, não vai apenas com força bélica, com as armas. Vai também com arte, com a ciência, com espiritualidade, religiões. E é dessa forma que eles vão construindo imagens como essa. E isso mexeu na gente de tal forma que criou um padrão, criou uma forma, criou um modelo de sociedade que não diz respeito só à forma da sociedade, diz respeito ao conteúdo dela. Estética, que é a matéria básica da arte, diz respeito à forma e conteúdo. Estética, que é a matéria básica da arte, diz respeito à forma e conteúdo. A estética está relacionada à ética, não é à toa. Essas palavras estão próximas não à toa, porque isso funda a moral, as regras, o conjunto de leis da sociedade. E isso mexe no nosso conhecimento sensível. É o conhecimento sensível operado por toda essa construção que faz, por exemplo, de repente eu olhar no espelho, alguém se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu não vou usar essa roupa porque estou muito gorda. Ou mesmo, nossa, mas por que eu preciso negociar todo o tempo o meu pertencimento? Por que eu preciso ficar preocupada dentro de um supermercado? Vão achar que eu vou roubar. Agora, é importante que a gente saiba que, além dessa construção toda, existe algo que aconteceu. Nós estamos de pé a despeito de tudo. Nós fundamos a cultura brasileira a despeito de toda opressão. Nós criamos o samba, o maracatu, maculelês. Nós, mulheres trans e travestis, estamos desconstruindo as relações violentas entre gêneros. As pessoas que estão neste ponto último da negociação, elas precisam estar em outro lugar. Estamos falando sobre desigualdades. O tema é esse. A questão são as desigualdades. E para romper as desigualdades, é preciso deslocar quem está aqui. Tirar deste lugar. Quem não tem comida precisa comer. Quem não tem casa precisa morar. Quem não tem trabalho precisa ter. Como é que a gente faz para desconstruir, para sair dessa casinha? Para sair dessa macieira que não existe na minha terra? Para sair desse sol sorridente, para pensar num sol que castiga, inclusive o sertão e o agreste? Para sair dessa chaminé, porque num lugar quente não precisa disso. A gente pode, por exemplo, fazer uma oca,
uma tapera. A gente pode fazer uma casa maravilhosa como os povos Dogon, no Mali, de arquiteturas fantásticas, onde se pode guardar muitas coisas dentro desses quadrados. Isso daqui pode ser um deserto ao invés de um lago. Pode não ter plantas do lado, ou pode ter. A nossa casa pode ter uma antena, uma parabólica, quem sabe. Nós temos realidades diferentes. O que nos distingue enquanto humanidade não pode ser regra para nos destruir enquanto sociedade. O fato é que nós, ao destruirmos essa casinha, nós colocamos coisas no lugar. Coisas como os quilombos, que são territórios importantíssimos, que falam sobre a existência do povo preto. Nós colocamos coisas no lugar, devolvemos a humanidade aos elos do nosso passado. Nos colocamos de volta no lugar de onde nunca deveriam ter nos tirado, que é o lugar de construir, de colaborar, de fomentar uma sociabilidade saudável. E isso não partirá mais apenas de uma casinha, de uma caixa, de pensar em alguém a partir daquilo que ela aparenta ser, ou daquilo que eu acredito que ela seja. Se trata de destruir absolutamente tudo isso e refundar um novo amanhã, um novo marco civilizatório, onde caibam todos, onde seja possível a experiência do amanhã, do futuro, que é considerar as casas Dogon, do Mali, considerar as ocas, as taperas, considerar as arquiteturas diversas, considerar as contribuições diversas, considerar a cosmovisão africana e indígena, onde não há separação entre o que é arquitetura, entre o que é ciência, entre o que é medicina, entre o que é espiritualidade, entre o que é política. Tudo isso faz parte de um organismo vivo e pulsante que devemos cuidar e devemos trazer saúde, que se chama sociedade. Axé.